Eu falei sobre expectativa e um dos versos I spoke about expectation. é o verso que faz parte de uma das canções da Débora. And one of the verses is a verse that is part of one O of their Salmo songs. capítulo 20, verso 7 até o Psalms 9. 20, from 7 Eu vou ler em português, to 9. o Guto vai estar acompanhando em inglês. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Some trust in chariots, some trust in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. Save, O Lord. May our King answer us when we call. Eu não sei vocês, mas no meu coração está uma alegria estranha nessa manhã. I don't know about you, but in my heart I have a Eu não sei joy como this que você está morning. se sentindo nessa manhã. I don't know how you are feeling this Eu morning. não sei porquê, há algo no meu But I don't know coração why. palpitando. There's something beating in my Não heart. estou querendo influenciar ninguém, I só don't estou want to compartilhando o influence que eu anyone. I'm estou just sentindo. sharing what I'm feeling. Onde que nós temos colocado a nossa expectativa? Where have we placed our expectation? Ou eu posso chamar de esperança. What we can call hope. Essa última eleição me ensinou muita coisa. You know, through this election, I've learned much. Às vezes os nossos olhos estão Sometimes firmados em uma pessoa. Our eyes are focused on a person. E às vezes a gente vê todas as coisas não funcionarem como que nós criamos como And we expectativa. don't see things going the way we create the expectation in our hearts. Eu vejo que a mesma coisa que está acontecendo no Brasil acontece aqui. I see that this tem happens here, acontecido em happens in alguns outros Brazil, países. happens in other countries. Eu tenho acompanhado muito a política da Polônia e da You know, I've been Hungria. following political news E é on interessante essas coisas que estão Poland. acontecendo. Poland. Não é uma coisa, vamos supor, que está acontecendo com a gente. And it's not something that's happening with us, Há coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. but it's happening around the world. Um comentarista no Brasil, que eu muito acompanho, There's a man who is he's a personality that I follow in Brazil. o nome dele é Rodrigo Constantino, ele mora na His name is Flórida. Rodrigo Constantine, and he lives Ele é in um Florida. economista He's an e economist hoje tem se dedicado muito na área and política. has dedicated himself to the political area. Ele chamou o período que nós estamos atravessando And de he called this guerra period espiritual. a spiritual warfare. Os momentos difíceis que estamos vivendo. Difficult moments that we're going through. E dentro de tudo que tem acontecido, And within everything that has happened, o que ouvir ou a quem ouvir. what to hear, or what to listen to, and who to Uma listen pessoa que to. eu tenho absoluta certeza que não falha, chama-se Deus. A person that, someone that I know that does not fail is God. O salmista aqui, ele estava enfrentando uma batalha, So the psalmist here is going through a battle. ele estava diante de fortes desafios. He's facing strong challenges, E ele faz essa declaração. and he makes this Davi declaration. And here he says, Uns confiam em carros, some outros em trust in chariots cavalos. and some in horses. Ou seja, na força bélica ali, Meaning, in na human estrutura strength, in the física. natural physical structure. Mas ele declara But he declares em quem ele confiaria. in who he has trust. Nós faremos Says, menção do we nome will do make Senhor. mention of the name of the Lord. É tão bom confiar em Deus. It's good to trust God. É tão bom depositar o nosso coração It's no que good Deus pode to fazer. deposit our hearts in what God can do. Eu me lembro da eleição no Brasil, quando um dos candidatos, I remember the Brazilian election when one of the ele candidates, usou muito aquele verso, né? he used that verse. Maldito o homem que confia no homem e faz dele seu braço forte. Cursed is the man who trusts in man and makes of him his strength. Mas eu falei que eu completei. O verso não é só isso. But the verse is not just that. É maldito o homem que confia no homem e faz dele seu braço It's forte. cursed is the man who trusts in man and makes of him his strength. Tá certo aí, Jesus? Pastor Paulo? Is that right? Ou seja, Meaning, é você depositar confiança no homem It's for you to e não em deposit Deus. your trust in man and not in God. Eu confio em muitos homens. There are people I trust. Eu confio 100% no pastor Jorge. I trust Pastor Josley. Para não dar ciúme, eu também confio no Tony, no pastor Paulo, trust no Tony, Doni, Pastor Paulo. no Marcos, no Guto, em outros homens que estão aqui também. Yeah, other men that are here as well. And women. Só para não dar ciúme, né? So you gotta say Pastor Salum. He's my brother. He's gonna have a heart attack if you don't say his name. Eu confio no pastor Salom. I trust Pastor Salum. O pastor Jorge esteve orando por mim essa semana Pastor lá Josley was na praying base. for me at the base this Eu week. não sei se é uma boa notícia ou se não é uma boa I notícia don't know if ainda, it's good news or bad news. mas
Desculpe estar dividindo isso com vocês. But I'm sharing it Eu with you fiz o guys. exame de ouvido, né? I did a ear exam. Vocês já viram que todo mundo vem por aqui e eu tenho que virar para You know, cá. every né? time somebody comes to try to tell me something here, I'm like, go to the other side. E, 'cause na I verdade, can't a hear. análise médica é que And pode ser um tumor. The medical analysis that it could be a Na tumor ótica do ouvido. on the Na side ótica of do ouvido, na audição. on the ear canal, Mas é benigno, né? Todos É. eles. and it's benign. 50% dos pacientes deles faz a 50% cirurgia. 50% que of fez a his- cirurgia of his clients, they se arrepende they de terem feito. they do a surgery and they repent on having done the A única surgery. dificuldade é se ele começar a crescer muito, então atinge o nervo. However, if it que starts growing, sustenta a then we face, should do a né? surgery because it will affect the nerve Então, that helps support the facial structure. Não tem. Se tiver, ainda a gente vai fazer ainda But if os there exames. is an issue, we're going to do more exams Vai verificar o tamanho, dimensão. We'll verify e the fazer size o acompanhamento. and see if there's Eu any conheço, tem growth pessoas da rates. nossa igreja aqui que faz acompanhamento também para ver esse tipo de coisa. Então, vai fazer acompanhamento. Se estiver And once we crescendo, have those a results, gente vai decidir se faz then a cirurgia ou não. we'll né? make that decision on doing the surgery. Mas pela oração do pastor Jolie, ele já foi embora. Em But nome I de believe that Jesus. through Pastor Josley's prayer, it's already healed. Amen. Responsabilidade, meu irmão. Quem está falando? Não. Não sinto nada. It doesn't hurt. It doesn't hurt. Eu só não escuto, né? I just don't hear well. But Agora, it uma doesn't hurt. das coisas que... Isso aqui é um aviso para as irmãs. But tá? now, O médico me falou, the doctor told me porque o nível de... That the A level- onda da voz da the mulher level, é mais the pitch alta. On a female voice is higher. O meu ouvido ele não capta And he said esse you're going to have a nível, hard time listening a altura or da hearing voz, né? folks with a higher pitch voice. Aí a Gisele virou para mim e falou, And, amor, my, agora and você tem uma Giselle turned to desculpa, me. He's né? like, oh, now you have an excuse not to hear him listen to me. Gente, é incrível que a ciência dá aos homens. It's incredible what science has offered to men. Eles traçaram os gráficos lá, quando você vê When you a look at the coisa, graphs that they were able to você take, fica assim, uau, you're like, wow, que coisa incrível. it's incredible. Você hoje fazer uma ultrassonografia, você vê a perfeição do You see bebê the no ventre da perfection mãe. of the nerves on the Você vê a inside. boquinha, você vê as mãozinhas, você vê... Gente, é incrível It's o que incredible. Deus dá. Quando o homem usa a sua capacidade para o When bem, é man impressionante uses o and que o humans homem pode use their fazer. ability for good and what they can achieve and what they can do. Incrível, It's incredible. né? E eu fiquei assim, uau, impressionado was realmente impressed. com tudo, né? Amém. Então, voltando à palavra, querido, Davi fala, nós faremos menção do So nome do David Senhor. says, we will make mention of the name of the Lord. Eu quero que você traga isso para o teu And I coração, would like querido. us to bring this into our hearts. Eu citei domingo passado uma frase Last do pastor Sunday, Tozer. I spoke of a phrase from Pastor Tozer. Embora pareça que as coisas estão fora de Though it controle, may seem things are spinning out of control, nos bastidores existe um Deus que não renunciou à autoridade. in the judge's seat there is a God sitting who has not renounced his authority. Isso é poderoso. Presta atenção, olha. Embora pareça que as coisas estão fora de Though it controle, seems like things are spinning out of control, nos bastidores existe um Deus que não renunciou à there is a autoridade. God that has not renounced his authority. Eu amo aquela expressão. I love that Sempre quando eu oro, expression eu lembro. that when I look, I remember Davi declarando, David declaring, Tu és o Deus de Israel. you are the God of Israel E tens sido Deus and you have been para Israel. a God to Israel. Nós não temos somente um Deus. We don't only have a God, Nós temos um Deus que faz coisas que só um Deus pode we have a fazer. God that participates in our life in a Isso way é that only a God tremendo. could, that is involved in Amém? our lives in only a way a God could. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. And we got to remember that Não é our contra fight principados. is- Não é contra a potestade. is not against flesh or blood, it's against principalities. Paulo deixa isso muito claro em Paul Efésios capítulo makes this 6. clear in Ephesians. Agora, quando nós olhamos a história de Israel, When we look at the story of Israel, quando a gente vê o contexto de when Israel, we see the story and the context, a história de Israel ela nos revela the story of Israel reveals um padrão muito interessante an interesting que pattern eu chamo de declínio moral. that I called a moral decline. Deus ele sempre envia advertências. See, God, throughout the Bible, God always sends warnings. Deus sempre anuncia antes de acontecer. He always announces before things take place. Com toda certeza. Certainly. Eu vivi uma experiência agora, semana passada. Last week, I went through an experience. Eu perdi uma escada na estrada. I lost a ladder A traseira do in- meu carro abriu a estrada. Não sei in aonde que a the escada highway. caiu.
By the time I got home, the ladder was no longer in the back of my pickup. Graças a Deus, tomara que não tenha acontecido nenhum And acidente, I né? hope to God that nothing came out of it. Mas eu saí, eu cheguei lá onde que a gente guarda o material. And when I went to a store where to A tampa do arrive meu where we carro store estava the aberta. materials, the back of my pickup was Eu open. empurrei a escada e fechei. And the ladder was sticking out Mas of não it. So I travei. pushed it in and I closed it. Cheguei em casa, estava I aberto. got home, it was open again. Empurrei a escada. The ladder was a little E bit não out. travei. I pushed it in again and I closed it. Ou seja, avisado foi, né? So these were warnings, right? E I was foram 3 warned, hey, vezes. this is happening. It happened 3 times. Quando eu chego de manhã lá, And then I got in the morning que to eu where olho I a tampa work, aberta, and when I looked at the fui cover, procurar a escada, I went to look cadê a at the ladder. escada? Where's the ladder? It's not there anymore. let it go. Deus sempre nos dá um aviso, ué. God always gives us a warning. Agora, eu vou tomar providências, querendo Now, ou whether não, or né? not we take the proper measures is on Eu us. estava falando para os colegas, né? Falei, Deus me avisou. I told everybody, I was like, Eu God, que não dei you know, I atenção. saw the warning was there, but I didn't take the right measures. Mas Deus fez assim com Israel. But that's how God did it with Israel. Antes de cada atitude de Israel, Before each action of Israel, Deus sempre avisou. God always warned them. Querido, quando nós temos a expectativa de um Beloved, reavivamento, When we have the expectation for a eu creio que revival, todos nós oramos por isso, por um reino de Deus I believe we all pray for this. A kingdom manifestado of mesmo com God poder. manifested with power. É impossível isso acontecer And it's impossible to happen se não acontecer primeiramente no nosso if coração. first this doesn't happen in our hearts individually. O principal obstáculo a uma grande visitação de Deus The main obstacle to a great visitation from God é a perda do temor a Deus. is the loss of the fear and respect for God. Não só o aspecto do respeito, Não, mas eu falei medo e respeito. mas a questão do reconhecer Deus como uma Recognizing figura that God is a sovereign figure de autoridade. of authority. Isso requer responsabilidade da nossa parte. And this requires responsibility in our part. Saber que Ele é um Deus de autoridade. To know that He is a God of authority. Saber que aquilo que Deus fala, nós precisamos ter temor. To know that we need to fear what God says. Quando nós paramos de prestar atenção nos meios de correção de Deus, When we stop paying attention to the corrective measures of God, Deus começa a infligir determinadas coisas, trazer determinados julgamentos, there is judgment that follows it. para nos comunicar que existe um To problema. communicate that there is a problem going on. Não acontece assim na educação dos seus filhos? Doesn't that happen when you are educating your sons and daughters? Você dá um aviso, olha menino. You give them first a warning. Hey, listen, Eu you better brincando, listen. eu brincando com um grupo na internet, coloquei lá as frases que as nossas mães diziam. You know, online you can see there's a meme of the phrases our parents used to tell us. Lembra os ditados delas? Do you né? remember the phrases our parents that we grew up on? A minha mãe ela era expert em nos ensinar contorcionismo. My mom would teach us contortionism. Me responde que eu vou virar. Me responde mais uma vez que eu vou virar tua face ao contrário. If you talk back one more time, I'm going to turn your face around. Eu sei que vocês mães que estão aqui nunca fizeram isso, né? Have you heard that? Mas nós estamos falando das frases que nossas mães nos But we were avisaram. sharing of the phrases we grew up on. Vamos dar as pais de esposas, né? Também estão no lugar de mãe. A mulher chega para você e fala, ó, cuidado com isso. You know those times that your wife comes to you and she says, be careful with tranquilo. this. Sei que estou Oh, fazendo. no, don't worry. I know what I'm doing. Aí quando acontece que ela falou, And then it happens exactly as she aí predicted. você escuta aquela coisa que você detesta escutar. And you hear that thing that, Eu you know, te can send a avisei. shiver down a man's spine, which is, I told you, I warned you. Mas nossas mães, elas é como Deus, querido. Our mothers, you know, they warn us. Elas sempre nos alertam. They always warned us. Mãe, elas têm um sensor They have that sixth sense que é impressionante. that is incredible. Só que nós estamos entrando numa crise nesse tempo. But in this time, I feel like we're going through a crisis Nós não temos mais pais dirigindo filhos, nós temos filhos dirigindo pais. that we don't no longer have parents guiding and leading children. We have the children leading the parents. E os pais acreditam nisso 100%. And the parents believing in that. E esquece a autoridade que And Deus nos forget the revestiu. authority that God gave them. Não me interessa se esse garoto tem 33 It anos. doesn't matter if he's 33. Ele sempre vai vir e vai ser meu gotinho. He's always going to be my Guto. Lógico que lá na base é coisa diferente, né, gente? Of course, at work things a little different. Mas
Nós precisamos resgatar essas autoridades. But we need to rescue these authorities. Mãe tem um sensor, querido, Mothers, they have a sixth sense. que eu digo que é uma coisa assim, com Deus, It's a godly sense, I would de say, avisar. of warning. E você que estão aqui, os Of marmanjos que estão forewarn. aqui, And the husbands that are here, elas avisam a I am gente certain também. you've been through that because it works for us too. Eu falei sobre duas coisas que meus pais falavam sempre. My parents would always say two things. Eu comecei, até falei nisso terça-feira na oração. And I spoke of this on Tuesday as well. Vê com quem tu andas que eu direi quem tu és. Tell me who you walk with and I'll tell you who you are. Quem com porco anda, quem com porco se mistura, farelo come. So those who mix themselves with swine will eat swine food. Sabe o que nossos pais diziam? A mesma coisa que Deus fala pra gente. Vocês foram chamados para influenciar. God tells us we were called to influence. Não deixa que seja o mundo que dita que vocês têm que Don't let ser, the world tell you who you are, mas que vocês possam dizer ao mundo but may you tell the o que world eles precisam ser. what they need to be. Então, hoje nós precisamos nos arrepender profundamente So today we need to repent da nossa falta de compreensão de Deus of our lack of comprehension towards God, e muitas das vezes fazendo concessões and many times making concessions de comportamentos pecaminosos. to sinful habits. Tentamos explicar o nosso pecado We try to explain or excuse our sin com um nomezinho chamado, isso é fraqueza. with an excuse of, oh, Não, this não é is just a fraqueza. weakness. É pecado. No, it's a sin. E pecado And sin, não é só quem comete, it's not only who mas quem commits, concorda com os que cometem. but he who agrees with those who commit it. Então Deus, So God Ele está envolvido em nos aguardar. is involved in keeping us. Deus está envolvido em nos proteger. He's involved in protecting us. E o objetivo dele é estraçalhar o inimigo. And his objective is to stop, to destroy the enemy. E Deus, antes dele lidar com o inimigo, And before he deals with the enemy, ele lida com seus filhos. he deals with his sons and daughters. He cleans house. Sempre foi assim. That's how it is in the Bible when you look at the pattern that it follows. Lembra quando Deus ia vencer uma batalha que chamava o povo? Uma batalha? When the people were about to go into a battle, Primeira coisa, ele arrumava seus filhos. he would fix first his children. Sempre chamava o povo a uma consagração, He would call people into a a consecration confessar seus pecados, to confess their sins, a se consagrarem a to Deus. consecrate themselves to the Lord. Deus não mudou. And God didn't change. Ele continua sendo o mesmo. He's still the same. E ele está sempre nos And chamando God is always calling a um us conserto. to fix something, to repair something in our lives that is broken. Por que nós não somos encorajados a orar com toda a fé, com toda a esperança, com toda a fortaleza sobre alguns assuntos? Why aren't we praying with everything we have, all our faith, everything about certain subjects? Normalmente começamos nossa oração assim: Senhor, perdoa o meu pecado. Have you seen many people? We start our prayer like, Lord, forgive my sins. Deixa eu acertar minha vida com ele. Let me fix my life first. We do that automatically. Deixa eu consertar as coisas com ele. Let me make sure I'm in the good É, before I Deus. start. Agora eu posso te pedir. Now I can ask for something. Deus sempre trata com o nosso pecado. God, He will always treat with our sin. A grande dificuldade de avançarmos em algumas A coisas difficulty that we have in advancing in areas, é porque não queremos abandonar o pecado. because a lot of times we know there are sins that we do not want to abandon. Isso limita a nossa autoridade. And this limits our authority to ourselves. Os estágios que eu compartilhei, como que Deus tenta começar a chamar a nossa atenção, I shared about several levels where God begins to call out our attention. Quinta-feira eu regarding falava something. com esse grupo de pastores que antes de eu conhecer a Jesus Let me tell como you Salvador, this. Before I knew Jesus as my Lord and Savior, eu me envolvi com religiões. I was involved with religion, with Falei isso false também no programa religions. que a gente tem toda quinta-feira no Brasil, de rádio. Eu falei, antes de eu pegar I said, e before conhecer Jesus, I knew Jesus, eu tinha um problema com o meu pecado. I had a deep issue with my sin. Não era que eu estava lendo a Bíblia, It's not não that I era que wasn't tinha algum reading the pastor Bible. falando que eu era o pecador. It's not that a Não era pastor nada called disso. me a sinner. Nothing of that. Era uma convicção interior de que It havia was a conviction, algo a não natural resolvido dentro de mim. conviction that there was something in me that needed to be righted. Foi quando eu conheci Jesus, And when I knew Jesus, meu Salvador, my Savior, o que tinha resolvido o meu problema. He's the one that resolved that Quando eu problem. falei no início, assim que eu peguei a reunião,
Aquilo me transformou. And that transformed me. Aquilo mudou a minha That vida. changed my life. E João diz, capítulo 16, And John chapter 16 que é o says Espírito Santo, o Consolador que foi nos dado, that the Holy Spirit, the comforter that was que given nos to us, convence do that pecado, convinces us of sin, da justiça of e justice, do juízo. and of judge, and of righteous. E por que do pecado? And why of sin? Jesus diz, porque não creia em mim. Jesus says, because you do not believe in me. Então, Deus avisa So God warns pela sua palavra também seus profetas. through his word, his prophets. Eu me detive muito em Isaías capítulo 5, que eu recomendo que vocês In leiam. Isaiah chapter 5, I recommend that you read it. Quando Deus fala ali que daqueles que muitas vezes não se voltam para Ele. God talks about those who don't turn themselves to him. E Ele fala ali claramente em Isaías, And he says clearly in Isaiah, o meu povo será levado cativo my people will be taken captive por falta de entendimento. for lack of understanding. Jesus falou, errais Jesus said to us, por não conhecer as Escrituras. you do wrong e nem because you do tampouco not o know the poder de scriptures Deus. nor the power of God. É tempo de nós And we- refletirmos Are living times where we should reflect o quanto que eu estou considerando a palavra de Deus. how much do I consider or care for the word of God. Eu não estou falando de você ser próspero, não. I'm not talking about prosperity. Eu estou falando de você não ir para o inferno. I'm talking about us making sure we're not going to hell. Não adianta pintar de colorido o teu mundo. We can't paint our world a color that it isn't. A verdade de Deus é uma só. The truth of God is one. A alma que pecar, essa morrerá. The soul that commits sin, that soul shall die. E a solução para isso é Jesus And Cristo. Jesus came in and brought a solution Só to Ele. it. Only Jesus. Então Deus nos convence do So pecado. God convinces us of sin, Deus envia a sua palavra. sends his word, Aí Deus começa a trazer corretivo, julgamento corretivo que permite que a gente possa, assim, experimentar as consequências dos nossos and pecados. God then allows us to experience the consequence of our sin. Gálatas capítulo 6 foi o In texto que eu Galatians usei. chapter 6, it was No the 7 text e I 8. used, 7 and 8. Não erreis. It says, do no wrong. Deus não se deixa escarnecer. Do not be mistaken. God Porque does not allow tudo himself que to be o homem mocked. semear, For everything that man isso também sows, ceifará. he will also reap. O que semeia na sua carne, He who sows in his da carne flesh ceifará a corrupção. will reap corruption from the O que flesh. semeia no espírito, And those who sow in the do spirit espírito ceifará a vida shall reap eterna. from the spirit eternal life. Quando nós não tomamos conhecimento dessa presença, And when we quando não nos ignore arrependemos, this presence, when we do not repent, o próximo step, o próximo passo, the next step, Deus retira a sua presença. God removes his presence. Nenhum de nós que estamos nesse recinto e provavelmente os que estão nos ouvindo pela internet And none of those who are listening to us online, and any of us were here, não sabe o que é a ausência da presença de Deus. we don't know what the lack of God's presence feels like. Chegará um dia There will be a day que os homens buscarão a morte e não where encontrarão, men will seek death but will not find it por não saber o que é a falta da presença de Deus. for the lack of God's presence. Nem o diabo sabe o que é a ausência da presença I de always say Deus. this, not even Satan knows what it's like without God's presence. A presença de Deus nos mantém. God's presence Estáveis. maintains stability. E Deus fala que haveria um tempo And God says that there will be a time que ele iria lançá-los de diante da face dele. that he would cast them away from his face. Esse texto ainda está em Jeremias And 7, this is de in 12 a Jeremiah 16. 12:16. Diz que houve um tempo que Deus simplesmente julgou Israel Said there was a time that God simply judged Israel e lançou fora da sua face. and turned away from them. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre The a Holy terra Spirit had not been poured da upon forma us como yet, temos hoje. the way that it is today. Você lembra quando Moisés estava ali, Deus falando que não iria subir com eles? Remember when God told Moses he would not go up with them. Moisés entrou em pânico e falou, Senhor, And Moses went into a panic. se o Senhor não subir He turns to conosco, God and he says, if you're not coming with us, Lord, eu não vou. I'm not going. Moisés tinha convicção Moses had a clear conviction do que era a presença de Deus. of what God's presence was. Davi tinha convicção David had conviction o que era a presença de Deus. of what God's presence was. Ele fala, vamos trazer a arca de Deus. And he says, let's bring the ark of God.
Era o símbolo da presença de It was Deus. the symbol of God's presence. Foi a forma como Deus escolheu para se manifestar no It meio was do the povo. way God chose to manifest Falou, porque himself. nos dias de Saul, Because in the days of nós não Saul, nos valemos dela. we did not take advantage of it. Deus fala. God says, O texto que eu pedi a Deus in the text that I asked for God esses dias a few days ago está lá em Zacarias. is in Zechariah. Tornai-vos a mim Turn your face to me, e eu me tornarei a vós. and I shall turn to you. Olha que Deus fantástico. Look what a fantastic Olha God. que Deus tremendo, gente. Look at an awesome God. Deus só está pedindo uma coisa. God simply is asking for one thing. Torne-se para mim. Turn yourselves to me. Por que eu estava tão animado com as músicas do louvor nessa I was very manhã? excited about the praise this morning. Todos eram fatos It was que all nós conhecemos. Facts that we know, Que Ele ressuscitou. that he resurrected, Que Ele é Deus. that he is God, Que nós vamos louvá-lo para that sempre, we will querido. worship him forever. Então Deus, Ele retira a sua presença. So God, he removes his presence. E diz a palavra de Deus e ela nos ensina And the word of God says, and it teaches us, que muitas das vezes Deus entrega o seu povo that many times God has allowed his people ao seu próprio pecado to reap from their sin e a sua destruição. and Pronto. bring about their own destruction. Eu ia falar outra palavra. Destrutividade. I was Vamos gonna ficar use destruição a mesmo. more difficult word. Então, Romanos capítulo 1, So Romans chapter 1, verso 24 e 32 eu li Verse- para vocês. 24 and 32, I read it to you. Diz que Deus vos entregou a sua própria concupiscência dos seus corações. Said that God gave men Às vezes nós their pensamos heart's que esse é um desire. texto para o mundo. Sometimes we think that this is a text for the world. Não, This esse é um is- texto para a No, igreja. it's for the church. It's for us Eles serviram mais a criatura do que o Criador. who loved more the creature than the creator. Vivemos tempo que estamos satisfazendo mais os nossos desejos do que a palavra de Deus. Seeking to fulfill more our desires in the word of God. Agora, o que me traz bastante temor, querido, And what brings fear into my heart, diz o final do verso: at the end of the verse it says os quais conhecendo o juízo de Deus, that those knowing the judgment of God, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, that are worthy of death for the things they practice, não somente as fazem, not only do they commit them, mas também consente aos que as fazem. but consent to and give their approval to those who do them. Deus, God Ele começa o seu julgamento begins his judgment pela sua casa. in-house. Deus não está tão preocupado em destruir os inimigos He's not so worried about destroying the enemy. quanto tratar os seus filhos. He cares about treating his people, his children, his sons and daughters. Será que você se preocupa mais em consertar as coisas do mundo do que ajudar os seus filhos? Do we care more about helping other people than resolving our sons and daughters' problems? A gente tem tentado consertar as coisas no mundo. And sometimes we're like that. We're trying to resolve everything out there. Mas primeiro But first, é a nossa casa. we need to fix our house. A própria palavra diz, fazer o bem a todos, The word of God says, do what good to all, mas principalmente especially aos da família da fé. to those of the family of faith. Deus quer tratar o teu coração. God wants to treat Meu our coração. hearts. A partir do momento que Ele traz esse avivamento no nosso coração, Because in the moment that he's able to bring this revival into our hearts, nós vamos influenciar outros. then we'll influence others. Nós não podemos tentar consertar uma nação We can't try to fix a nation antes de consertarmos a nós mesmos. before fixing ourselves. À medida que a gente se aprofunda na maneira de Deus fazer as coisas, In the measure that we go deeper into doing things the way God wants us to do, nós começamos um reavivamento dentro de nós. we begin a revival within. E a gente tem condições, então, de começar a fazer um reavivamento, And talvez, we are vamos chamar then nacional. able to do or start a revival. Pessoal e local. Personal and local É o primeiro step de is the Deus. first step. Você quer transformar as famílias? You want to transform families? Comece transformando a tua casa. Transform your household, Comece transformando os seus filhos. your sons and daughters. Muitas vezes nós somos tão enganados, querido. We're so deceived many times. O nosso sentimento de papai e mamãe acredita tanto nos filhos. I know that our feeling of being a father or a mother, we believe so much in our sons and Nós daughters. precisamos crer na palavra de Deus. But the word of God should be first. Antes de Deus tomar a nossa cidade, Before God can take our city, Ele precisa tomar o nosso coração. He needs to take our hearts. Amém? Amen?
Todos nós queremos ver Because I know we all want to see that. nossa cidade We want transformada, to see cities nações transformed, a transformadas, nation transformed. grandes We avivamentos na want to see igreja. revival. Mas tudo tem que começar, querido. But we need to understand that it starts. Todo avivamento sempre Every começou revival always started com uma oração desesperada. with a desperate prayer. Como que nós estamos na nossa oração pessoal, In our personal prayer life, na nossa oração coletiva? even in our collective prayer. Qual o tempo que nós estamos dando? Não estou cobrando ninguém, pelo amor de And Deus. this is not, I'm not, this is not to Mas point qual o fingers tempo or que você to tem dado para estar make people orando feel junto com a bad, tua but igreja? it's to make us think, how much time have you taken to be praying as a church? E hoje está mais fácil, que você não precisa nem sair de casa para orar junto com a And it's gente. starting to become easier because now you don't even need to leave the Ah, home anymore. pastor, eu não gosto muito da oração assim, pela internet. Eu não, Pastor, I tá don't bom, like então ora sozinho. a Não tem prayer on the problema. internet. I was like, okay, you can pray Mas alone, ora, but por pray. favor. Let's pray. Guerra espiritual, querido, Spiritual warfare é uma forma da gente caracterizar a nossa luta. is a way that we can use to characterize the fight É uma luta comum de todo cristão. that every Christian goes through. Quer você goste ou você não goste, Whether you like it or not, todos nós estamos enfrentando oposição sobrenatural all of us go through supernatural opposition quando você vive a vida cristã. when you live a Christian life. E nós precisamos, então, dos elementos que Deus nos dá. And we need the tools that God gives us. Como que eu gosto da ceia? I love partaking of the bread and the cup. Cada vez é um momento, é uma Every time, oportunidade it's an opportunity de eu rever, to review, de eu analisar to e analyze, falar, não, Deus, and say, Lord, eu quero uma mudança. I want to change. Deus nos deu a oração. God gave us prayer. Deus nos deu os dons do Espírito. God gave us the gifts of the Spirit. No final do ano eu falei bastante sobre você buscar o batismo com o Espírito Santo. At the end of the year, I spoke about seeking the baptism of the Holy Spirit. Não é achar que você é batizado com o Espírito It's not Santo. to think or É believe. você estar convicto que você tem as To ferramentas do think Espírito you were baptized para a with the Holy manifestação Spirit. do poder It's e to da glória de understand that you Deus. have the tools that the Lord gives to manifest vezes His nós- kingdoms and His will. Nós entramos na guerra espiritual de uma forma um pouco orgulhosa, um pouco altiva, né? I think a lot of times we go into spiritual warfare from a stance of pride. Não tem como você entrar em guerra espiritual ignorando a autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida. You can't go into spiritual warfare ignoring the authority of Jesus Christ over your life. Não é o tanto que você faz, It's not how much you do, mas é como que você se relaciona com aquilo que ele fez. it's the relationship you have with what He did. E ele é Senhor das nossas And He is vidas. the Lord over our lives. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, verso 2, um verso que vocês conhecem bastante The Word of mesmo. God says in Hebrew 12, Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, looking towards Jesus, the author of faith, o qual pela alegria que lhe estava proposto, who by the joy that was suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. having our eyes fixed on Jesus, the guide and end of our faith, who went through the pains of the cross, not caring for shame, because of the joy which was before him, and who has now taken his place in the right hand of God's seat of power. Onde que tem que estar os nossos olhos, querido? Where should our eyes be fixed? Como Jesus, On Jesus. olhando para o nosso autor e o And consumador da as nossa Jesus fé. did, looking towards the consumer and author of our faith. Jesus, quando estava para enfrentar a cruz, When Jesus was about to Ele face vira para Deus e the fala, cross, Deus, he turns to God passa de mim esse and cálice, says, God, pass this cup from me. mas se essa é a tua vontade, But if this is your will, eu estou pronto. I'm ready. Diz que ele suou sangue. It says that he sweat blood. Tamanha a intensidade da sua This is oração. how intense that prayer was, what he was feeling. Ele queria saber se a cruz He wanted to know era do Pai ou não. if the cross, he wanted to know Era o if que the Deus cross queria ou não. was what God wanted or not. Jesus se importava em saber a vontade de Deus. Jesus cared more about God's will. Então vamos confiar em Deus. So let's trust God. Vamos usar os modelos bíblicos. Let's use the biblical patterns and models. Eu dei 3 modelos. I gave 3 examples. Aonde quer que Satanás possa cometer ou tentar perpetuar sua maldade Wherever Satan tries to perpetuate his evil contra os filhos de Deus, against the sons and daughters of God, o Senhor usa esse mal para cumprir a sua the vontade. Lord turns this evil to fulfill his will. Deus transforma o mal em bem. God can transform evil into good. A perseguição que Davi sofreu por Saul The persecution David underwent because of Saul ajudou ele a se tornar o rei
e depender mais de Deus. assisted him on eventually becoming king and depending more on A God. perseguição à igreja ajudou com que o evangelho fosse The espalhado. persecution against the church helped the gospel to A be morte de spread. Jesus na cruz The death of Jesus in the cross nos trouxe o Salvador. brought salvation. Pedro e seus discípulos Peter and his foram disciples, quebrado o orgulho deles. their pride was broken Disputavam quem era o maior. as they were trying to find out who Deus was greater. mostrou a eles o que era And quebrantamento. God showed them what humbleness was. Deus sempre transforma aquilo que Satanás faz de mal em bem. God transforms what Satan tries for evil into Essa é a good. especialidade de It's Deus. a specialty. Os planos de Satanás sempre vão ser The frustrados. plans of Satan will always be frustrated. E aquilo que Satanás maquina And what Satan schemes não pode impedir os propósitos de Deus. cannot stop the purposes of God. Nós vemos várias histórias da palavra de Deus, We see stories of God's word de pessoas que passaram por dificuldades. of folks that went through hardship. Mas nós conhecemos o final da história. But we always see the end of the story. Eles se tornaram vencedores. They became victorious in Christ. Teve os lá que foram lançados na fornalha. Teve Those os who que were foram cast lançados in the na, furnace. na cova do leão. Daniel that was cast Foram into os que the foram lion's den. perseguidos. People who were persecuted. Aqueles que atravessaram desertos. Those who had to travel through the wilderness. E tem outra, querido. And there's more. É como o pastor João estava fazendo It's as Pastor menção John was making mention of the other day. de um dos grandes evangelistas dos Estados Unidos. Eu li o Apocalipse. He said, I already read Revelation. Eu sei qual vai ser o final da história. I know what the end will be. Eu sei como que vai terminar a história. I know querido. how things will end. Guerra espiritual Spiritual warfare revela a glória de Deus. reveals God's glory. Agora, uma coisa que nós aprendemos quando estudamos sobre guerra espiritual. But when we studied spiritual warfare, one thing we learned, A minha irresponsabilidade my irresponsibility e as consequências dela and its consequences não podem ser traduzidos como guerra espiritual. cannot be translated into spiritual warfare. Guerra espiritual é somente Spiritual warfare is quando simply você é afetado when you are em affected querer fazer a vontade de in Deus wanting to do God's will e o inimigo te impede. and the enemy hindering you from it. Minha irresponsabilidade Our irresponsibility or our decisions, não equivale a uma guerra espiritual. the bringing the result of therefore of it Tudo que is not what semearmos, spiritual warfare is about. nós vamos colher, querido. E nós preparamos então, And we got ready. o Marcos lembrou lá no Brasil, quando a gente comprou A while back, Guru reminded me that we bought a special mix algumas especiarias que é usado na unção com óleo, of oils preparação do óleo. as we prepared an oil for our church there. E nós preparamos. And we prepared. Eu consegui novamente I was able to once e again, preparei o óleo, I prepared the oil com muito carinho. with a lot of care. Nós não estamos fazendo a unção na igreja com óleo, We're not doing the anointing in the church with então the eu oil. preparei para você, So I prepared for you and your para family, você levar para sua casa. for you to take it home. Eu queria que você que ainda não pegou, If you have not taken it, viesse aqui pegar. I would like it to come here Porque se to você take já it. pegou, você não vai ter coragem de vir aqui pegar. And if you already take it, don't take another one. Eu vou chegar lá. Se você que ainda não pegou, vem cá, pode If you pegar. have not taken it, come over. Cuidado quando você vai guardá-lo, Just be careful as you store it para que ele não entorne. so it does not Amém? spill. Ovelha é uma benção, né, gente? A gente não pode ver um óleozinho que a gente... Eu quero. A gente não pode ver um óleozinho que eu quero. Anybody who sees an oil, they say, I want it. Esse óleo é diferente daquele que a gente preparou uma vez, This oil is different than one that we onde prepared nós once, aconselhávamos você a tomar uma gota. where you could intake it as well. Esse aí tem mirra. This one has myrrh, Eu não sei quantos conhecem a história da mirra. and I don't know how many of you know Ela é the story extraída of de uma myrrh. árvore, It's taken from a tree, ela é cortada, a árvore é ferida, the tree's cut, e o gotejar daquela vai É. sendo colhida and the drops of that is collected vagarosamente. slowly. Assim é a mirra que compõe o nosso óleo. And this oil has myrrh. Unção, muitas vezes ela não vem de um só momento. You know, anointing it doesn't come from a moment. É um gotejar na nossa vida, I believe that this que exemplifies vai nos levando à maturidade, it is constant in our que vai lives, nos where it takes ensinando a us usar os dons. to maturity. It teaches us Vai how to nos use our gifts. fortalecendo. It strengthens us. Assim eu vejo a mirra no And I see óleo. that in the oil.
Canela, ela vem de uma palavra que é traduzida como retidão. Canela. Canela. Cinnamon. Okay. Cinnamon. Quantos que já viram um pau de canela? How many of you have seen a Você deve ter isso em cinnamon casa, né? stick? You Como é might que ela é, have seen it at home. Terezinha? How is it? Roladinha, It's né? all wrapped up. Flexível, né? Flexible. Não? No, it's hard. Ela é firme. It's strong. Isso fala da nossa posição It talks about our position diante de Deus before God e diante dos homens. and before men. Canela tem essa simbologia da nossa Cinnamon retidão. has that symbology. Agora, uma palavra que eu gosto muito é acácia. But a word that I like a lot is Cássia. Né? ninguém sabe, pai. Ela, Em inglês. Eu tenho que olhar aqui. se você abrir lá em Êxodo, lá você vai encontrar todos esses ingredientes, né? Quando a cássia ela é seca para se transformar numa especiaria para conter um perfume, ela se dobra. É chamada indeferência. Ele está procurando lá. Acacia. Acacia. Então, ela se dobra. It bends. Esse sentido da palavra, This, quando this você sense of the trabalha word, when you work, a cássia, when you work the acacia, o sentido é você dar honra a alguém it superior. symbolizes giving honor to someone who's superior. Nós reconhecemos And we recognize que o óleo em si that the oil não vai fazer, doesn't do by mas itself, nós it nos does nothing. dobramos diante de Deus. But we bow before God. E por fim o cálamo, And que quer cálamo, dizer cana, which is a cane. é o meio como que Deus conduz a sua It's the unção. way that God guides His anointing. Eu amo essas explicações I like these explanations. dessas palavras, dessas coisas que Deus faz. These things that God does, the read. Como eu the amo read. todo o tabernáculo de Deus, todas As I as love coisas que acontecem, Studying about the tabernacle of God and all the Azeite. symbology. dispensa a apresentação. And the olive oil O azeite era usado para ungir. was used to anoint. Gente, até fechadura. Você já tem uma porta fazendo... Have you ever heard a Bota uma door gota doing de that? azeite lá. If you put a little bit of oil there, Já foi usado para fazer sabonete. it was used for so É many things. bom pra Even soap, saúde. it's good for your health. Azeite é uma benção. It's a blessing. Aí Deus pegou todas essas coisas. And God took all these things, Mirra, myrrh, canela, acácia, cassia, o cinnamon, cálamo reed, e o azeite. and the oil. The Falou, olive oil. esse será o óleo da He unção. said, this will be the oil of anointing. Lógico que eu não vou fazer nas proporções que Deus comandou lá. Of course, I'm not going to do in the proportions that God said. Mas He nada even me says in the impede de Bible usar not to essas repeat that. especiarias para que você unja a sua cabeça. But this e is first to creia use as anointing que Deus está liberando sobre você and declare that God is, uma condição espiritual. God is Um delivering novo upon tempo na us sua casa e na sua a vida. new time in our lives and in our households. Eu estava testemunhando de várias coisas que nós Several testimonies vivemos como experiência com o óleo de unção. of situations that we lived through with the experience of anointing. Uma experiência muito forte foi com a dona Nininha, mãe de Tony e Terezinha. Tony's Amélia. mother, Terezinha, and Amelia's mother, Tem mais um bando Dona aí. Nininha. There's a bunch of others. Esses que estão aqui. She was a mother of many. Ela foi, se eu estiver errado, me corrige, Terezinha. Correct Tô me if liberado. I'm wrong. Ela foi ao médico e She went to the foi doctor, constatado um câncer. and they said that there was a cancer E growing, mandaram ela para casa para morrer confortável. and they sent her home and gave her a E short eles period deram of óleo life, para ela. and they gave her the E oil. quando ela voltou, And when she returned, segundo o que eu me lembro, according o to câncer estava do tamanho de uma cabeça de um alfinete. to what the doctor was and what I remember, it had decreased in size. There was only a mark as if it was a Uma finger, impressão. like a small finger. Deus cura, God heals. Deus faz. God can do it. Esse é uma unção para um óleo exterior, tá? Não para beber. This oil is only to be used for the exterior. You can't drink it. You can't No eat Brasil houve uma manifestação incrível. it. In Brazil, I remember great Terça-feira na manifestation. oração tem uma das nossas diaconisas do Brasil participa do nosso grupo de estudo. On Tuesdays, there's a deacon from Brazil that Muitas she coisas que nós participates in our vimos de studies. milagres no Brasil. Some of the things we saw of Vimos miracles in milagres Brazil aqui também. and miracles here too. Deus nos dá as ferramentas. And God gives us the tools. Vamos usá-las. Let's use them. E a outra ferramenta que eu compartilhei que And Deus another nos dá. tool that I shared, Paulo fala em Efésios 6 Paul says in Ephesians sobre a 6 armadura de Deus. about the armor of God. Eu não vou tentar explicar And I'm not todos going to eles, explain all of them,
Mas Paulo não está falando ali But Paul's not talking de about cinto, peitoral, the physical sapato, belt or the espada, sandals and the sword capacete. and the helmet. No. Paulo está falando Paul's speaking of da verdade que nos é the revelada. truth that is revealed to us. Paulo está nos falando da justiça He's de talking Deus. about the justice of God. Paulo está nos falando da pregação do He's talking Evangelho. about the preaching of the gospel. Paulo está nos falando da fé embasada não em emoção, mas na palavra de Deus. And the faith that is based not in emotion but in the word Paulo of está God. falando sobre o capacete, a proteção para a nossa forma de pensar, Paul's talking of the helmet, the way we think, a salvação e seus efeitos. salvation and the effects of it. E por fim ele fala da espada, And he talks about the a sword, palavra de Deus. the word of God, E por fim ele fala sobre a oração. and prayer. Inclusive ele pede And he asks que a gente pudesse orar, que eles pudessem orar por ele. for them to pray for him. Vamos considerar a oração. Let's consider prayer. Vamos considerar a verdade de Deus. Let's consider the A truth palavra of de God, Deus. the word of God. Volta ao texto que eu já mencionei hoje. I'll go back to the text that I Jesus already falou, mentioned before. Jesus said, Errais por não conhecer as Escrituras, you do wrong nem for not tampouco o knowing the poder de scriptures Deus. and not knowing the power of God. na maioria das igrejas. In the majority of churches As today, menores reuniões the smallest or the least attended services é de oração e do estudo da are the prayer palavra. services and the study of the word. Apocalipse 12:11 Revelation diz: 12, eles o 11 venceram says that they overcame pelo sangue do Cordeiro by the blood of the Lamb e pela palavra do seu testemunho, and by the word of the testimony. e não amaram as suas vidas And they not loved their até a lives morte. until death and freely gave themselves up to death. Será que temos amado nós mesmos Do we love ourselves more do que a palavra de Deus? than the word of God? Nessa manhã, quando você tomar do elemento da ceia, This morning, as we share of the bread and the cup, renove a sua aliança com Deus. renew your anointing with God. Renove o seu pacto. Renew your Há uma pact with canção bem God. antiga There's nossa an old song that we used to sing que diz assim: that a says, começar em mim, start with me, move coração, move my heart, para que sejamos todos um, so that we may all be one, só amor. one love. Quebra corações. Humble our hearts, that we may all be Esse é do tempo equal. da pastora, viu? Pastor Zeller remembers. O Jorge já levantou a mão. que é Pastor do Josie tempo dele remembers também. too. Gente, vamos permitir Let's allow que Deus quebre o nosso coração. for God to E que a break, gente to seja humble our um. hearts, and for us to be one, Que a gente possa considerar o poder de Deus, that we may consider the a power of palavra God de Deus. and the querido. word of God. A pastora, nessa manhã, vai chegar até você. Pastor Gisela will be sharing these O today. copo.